Boa tarde. Vamos falar hoje sobre um tema. Olha, eu confesso para vocês que estou achando o tema um pouquinho até complicado de falar com vocês, que é sobre os cães. Olha, primeira coisa que tem que ser deixado bem claro é que existe cachorro selvagem e existe cachorro manso, cachorro domesticado. O cachorro domesticado, dócil, eu convido vocês a ler um pouco até sobre a doutrina espírita, o Evangelho de Allan Kardec. Tem muita gente da congregação é espírita, tem mais capacidade para falar. Dizem que teus cães que são bons, tem quem diga que os cachorros não têm alma. E tem quem diga que os cachorros têm alma. Isso é uma discussão religiosa. Se vocês quiserem comentar, eu não vou entrar nessa questão. A questão é que os cachorros fazem parte da família, os cachorros domesticados. A morte de um cachorro, ele traz um trauma muito grande. Eu falo que eu tive meu Rottweiler, como todos estão me ouvindo aqui, muitos já tiveram seu cãozinho. Poxa, gente, um cachorrinho domesticado é coisa preciosa na família. Mas no tempo dos romanos, existiam muitos, não tinha saneamento básico. As privadas, não existia privada, banheiro com privada. Pesquise como é que eram as privadas no tempo de Cristo. Inclusive eles pegavam uma esponja e passavam no ânus vinagre. Quando eles jogaram vinagre no rosto de Jesus, na realidade era um escárnio, como se da boca de Jesus só saísse merda. Muitos pensam que é só para não deixar pessoas desmaiar. Não. Naquele tempo o vinagre era para limpar o ânus. Era uma situação vexatória, eram buracos que as pessoas ficavam sentadas. Não tinha estradas, não tinha saneamento básico, não tinha eletricidade. Era o caos. E havia muitos cachorros selvagens. Então, vocês que são muito fanáticos por Bíblia, vocês falam, ficarão de fora os cães do reino dos céus. Ficarão de fora os cães. Mas pera um pouquinho, que cão é esse? Vamos pesquisar a ciência CCB, que é a única igreja verdadeira. O resto é resto. Não vamos perder tempo com o resto. O resto é gente falsa, batismo falso. O cão espiritual. Ficaram de fora os cães. Jesus não falou nada disso. Jesus Cristo falou que aquele que se levanta contra o Espírito Santo como blasfêmia, porque assim, levantar-se contra a obra do Espírito Santo é um pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo também é uma doutrina bastante aprofundada. Não é o tema do vídeo, eu não vou debater isso com vocês. Mas na congregação cristã no Brasil, que é a única igreja verdadeira, existem os cães espirituais. Quem são os cães espirituais na doutrina da congregação cristã no Brasil? Segundo o tópico de 1948, quando decidiram construir, 1948 foi decretado o Estado de Israel. Aí o Brás inventou de construir, aí o Ministério da Educação quis construir o Brás, achando que eles eram Israel espiritual. Eu já falei sobre isso, muitas coisas estranhas que fizeram construir o Brás.
Foi em 1948, quando o irmão Franciscão também foi contra a construção do Brás. No tópico de 1948, tinha muitas pessoas na congregação que era contra a construção do Brás, que seria uma Roma. O irmão Franciscão, ele foi contra. O irmão Franciscão foi um homem respeitado na congregação. Né? Ele não foi fundador, como muitos pensam, né? Procurar se informar melhor. Mas ele foi um cara assim, muito, um presbítero, um reverendo muito respeitado. Quando o irmão Francisco foi contra a construção do Brás, de imediato lançaram o tópico que tomar cuidado com os cães que querem separar essa obra. Pode procurar, ou está em 1936 ou 1948, acho que está em 1948. Várias pessoas se levantaram contra os anciãos mais velhos sobre a construção do Brás, porque até então as igrejas eram autônomas. Não existia submissão centralizada. Havia o respeito, mas não havia o Brás. O Brás foi a maior desgraça da congregação no Brasil. O tempo dirá. E o que acontece? Aí já nasceu esse tópico. Esse tópico que os cães querem dividir a obra de Deus. E aí vocês pegaram essa questão do cachorro, vocês pegaram o cachorro, né? Vocês pegaram o Apocalipse, ficaram de fora os cães. Ali quem ficará de fora os cães, gente, são cães espirituais. Então tem o cão espiritual. Jesus, como eu falei, Jesus falou contra a obra do Espírito Santo tem blasfêmia, né? Por exemplo, você está falando a verdade, o cara está falando que está falando pelo diabo, que é para iludir, enganar as pessoas. A obra do Espírito Santo é salvar as pessoas. Toda pessoa que luta para não salvar as pessoas, por exemplo, o Espírito Santo ele faz uma obra para levar as pessoas para Jesus, na Assembleia de Deus. A congregação fala que é o diabo. Então o ministério blasfemou com o Espírito Santo, segundo Jesus, não tem perdão. Né? Vocês que financiam, estão financiando esse ministério, é com vocês. Eu não tenho nada a ver com palavras de condenação. Palavra de condenação é vocês vão ser condenados pelas palavras de vocês mesmos. Então o Espírito Santo, ele traz as pessoas para Jesus. E o Espírito Santo, ele traz as pessoas para Jesus na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista e em outras igrejas. E o que acontece? Quando o ministério de ancião, ele fala que não é Deus, e ele anula e diz que é obra do diabo, que não são filhos de Deus, os que não se batizam entre nós, quem levou para Jesus não foi Deus, não foi o Espírito Santo, que é uma obra falsa. Se é falsa, é do diabo. Então, o ministério, todo irmão que pertence ao Ministério da Conversão Cristã no Brasil, ele está passivo de condenação eterna. Você, ancião, que não se renunciar no ministério, pedir perdão diante do público, você não tem salvação. Porque Jesus Cristo falou que não tem perdão blasfêmia contra o Espírito Santo. E vocês falaram, os que já morreram já foram. Vocês receberam honras, vocês receberam funeral no estacionamento da igreja, vocês são valorizados, quando vocês morrem, ancião, vocês fazem festas na internet, vocês comentam. Só que vocês fazem parte do corpo ministerial que disse que as obras do Espírito Santo nas outras igrejas não são verdadeiras. Aí vocês falam que não diz. Diz sim. Por quê? Obras do Espírito Santo não podem ser testemunhadas na congregação. Pessoas dentro da congregação não podem testemunhar obras de Deus em outras igrejas. O batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é falso. A fé que as pessoas tiveram lá é falsa, porque se ele recebeu uma obra, ele não pode contar na congregação. Se ele tem um dom da música, ele não pode tocar na congregação, porque é considerado falso. O pastor que prega pelo Espírito Santo, o que é pregar pelo Espírito Santo? Pregar pelo Espírito Santo é todo aquele que prega as palavras de Jesus para exaltar Jesus. O ancião não prega pelo Espírito Santo, ele prega pelo Espírito do ancião. O pano de fundo da congregação é usar Jesus para exaltar a congregação. Toda pessoa, padre, reverendo, quem não tem ministério, que seja quem for, fizer uma pregação para trazer as pessoas para Cristo, exaltar o nome de Jesus Cristo, essa pessoa prega pelo Espírito Santo. Pregar pelo Espírito Santo não é ser profeta e adivinho. Pregar pelo Espírito Santo é relembrar as palavras que Jesus falou. Se Jesus falou que todo aquele que invoca o meu nome tem salvação, e o ancião, corpo ministerial de ancião, falou que todo que imundo que invoca o Espírito de Cristo, no nome de Jesus, que não é da congregação, não tem salvação, então
o ancião blasfemou contra o Espírito Santo, porque ele foi contra a obra do Espírito Santo, que era levar as pessoas para Jesus. Então vocês perderam a vida eterna. Jesus Cristo não vai mudar a sua palavra só para fazer caprichinho para ancião. Jesus Cristo não é puxa-saco de ancião, então vocês perderam a vida eterna de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Então vocês, aquela palavrinha que vocês ficam pregando vai ter muita surpresa, é o seguinte, vocês vão para o inferno sozinhos, tá? Você, ancião, você não tem salvação, porque você pregou a doutrina de que a obra do Espírito Santo fora da congregação, ela não tem salvação. Ah, mas está mandando a pessoa para o inferno. Não, foi Jesus que falou. Quem combate a obra do Espírito Santo, não chamou de cachorro, falou que quem combate a obra do Espírito Santo, que diz que o que Jesus falou é obra que nem Jesus, né? Ele falava e os fariseus falou, esse fala pelo Espírito do diabo. Jesus falou, toda palavra proferida contra o Pai e o Filho tem perdão. No Velho Testamento não tinha, é apedrejamento, né? Mas no Novo Testamento tinha. Porém, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nesse século e no próximo. Então o ministério de ancião não tem salvação, vocês vão para o inferno sozinhos. Porque toda blasfêmia proferida contra o Pai e o Filho tem perdão. Todos os pecados praticados contra o Pai e o Filho têm perdão. Então, Jesus há de ter misericórdia daqueles que forem enganados na CCB. Então, ancião, só tem uma coisa, se você ainda está vivo, o melhor que você pode fazer é descer da bananeira que nem Zaqueu, restituir quadruplicadamente todas as pessoas que você fez. E fazer um pedido de perdão em público, pela sua estupidez, pela tua ignorância, e pedir perdão, devolver o dinheiro que você ganhou de coleta, né? Contar os podres do ministério, fazer delação premiada, contar toda a podridão que tem no braço, entendeu? Ser perseguido, alguns são até assassinados, já teve gente que foi até assassinado, já teve gente que foi ameaçada de ser assassinado, a congregação já teve homicídio por causa de ministério, coisas dos anos 80, né? Tem que contar todo o podre, você tem que fazer delação premiada, você tem que vestir de saco e ficar na porta do braço falando, gente, não entra aqui porque aqui é obra do diabo mesmo, aqui é lugar de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a palavra de Jesus Cristo diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, que nega as palavras do Espírito Santo, ele tem, então, essa situação bem bacana, que é o que vocês construíram, um inferno muito grande. O problema é que o inferno que vocês construíram é muito grande e vocês são muito poucos. Bom, a questão do cachorro, dos cães. Na congregação, o ancião que blasfemou contra o Espírito Santo, né? Tanto é verdade que usou o nome do Espírito Santo como falsa testemunha para a prática de nepotismo. O nepotismo é feito em nome do Espírito Santo. Usou o nome do Espírito Santo para validar tráfico de influências e o nepotismo, que é ato de descaratismo, falta de vergonha na cara. A gente não tem vergonha na cara, que acha que o povo é trouxa. Ele faz um favor para o amigo e o amigo faz um favor para o filho dele. Essa falcatrua, essa trapaça, vocês usaram o nome do Espírito Santo. Isso é uma obra maligna, vocês pegaram uma obra do diabo e atribuíram para o Espírito Santo essa trapaça. Vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. Entendeu? Então vocês que inventaram essa doutrina, que vocês não têm salvação, palavras do Rabone de Jesus Cristo, vocês tratam as pessoas que combatem a congregação que estão no Brasil de cachorro. Viu? Eu sei que vocês estão pensando que eu não poderia condenar o ministério de ancião, mas não é eu que estou condenando, não, foi Jesus que falou. Quem atribui ao Espírito Santo obra do diabo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala que os milagres fora da congregação não são verdadeiros, batismo, fé, pessoas que foram a Jesus, porque todo aquele que vai a Jesus, ele vai pelo Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo vocês trataram como se fosse do diabo, então não é eu que estou acusando. Entendeu? Então vocês chamam as pessoas que combatem a congregação de cachorro, cão espiritual. Quem são os cães na doutrina da congregação? Que é o cão espiritual. O cão espiritual é aquele que combate a congregação que está no Brasil. Vocês, na realidade, vocês não são cachorros, né? Vocês são chamados de anjos. A doutrina da congregação chama o ancião de anjo. Nós somos os anjos da igreja. Vocês são anjos e vocês combatem o Espírito Santo. E nós combatemos vocês, nós combatemos o nepotismo, a discriminação da mulher, a violência contra a mulher, nós combatemos o rebatismo, nós combatemos a violação dos direitos constitucionais das pessoas, nós combatemos a proibição de se criticar o ministério, nós combatemos o tráfico de influências, nós combatemos contar coleta escondido, nós combatemos construir templo de 20 milhões, nós combatemos quem casa com uma pessoa cristã de outra igreja, que é chegado em Jesus, de uma outra denominação, vocês cortam a liberdade da pessoa, vocês tiram da orquestra. Então nós combatemos isso. E vocês chamam a gente de cachorro. E vocês são anjos.
Aí eu pergunto para vocês, aonde foi que Jesus Cristo chamou alguém de cachorro? A única coisa que Jesus Cristo falou lá, que não convém tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Quer dizer, que a gente tem que dar mais valor para as crianças, para as pessoas que pobres estão comendo, mas não tirar para dar para os cachorrinhos. Jesus já tomou um empurrão lá, né? Uma resposta, já tomou uma bofetada lá e a irmã respondeu lá. Aquela não era da congregação, né? É Jesus. Porque se fosse da congregação, já caía de joelho e começava a chorar para Jesus, né? Bateu de frente com Jesus. É o seguinte, você está falando isso aí, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu Senhor. Deu um chega para lá em Jesus, já fez uma obra maior do que Jesus, Jesus ficou na parede, ficou sem resposta, nem todo Israel encontrei tanta fé, já botou Jesus na parede. E esse daí é o Jesus Cristo, vocês não conhecem. A gente pode rebater, pode responder duro, pode discordar de uma coisa que Jesus falou. Jesus falou. Sim, Jesus falou, mas eu discordo. E aí? Somos irmãos na fé. O Jesus da Bíblia não é Senhor Jesus. O Jesus da Bíblia é Jesus Cristo, irmão na fé. Somos cordeiros de Jesus Cristo na salvação. Somos cordeiros, não tem negócio de Senhor, ninguém é maior. Aliás, o nosso menor irmão é o próprio Jesus Cristo, que é ele que é o lava-pé, lavador de pé. Se eu não lavar os vossos pés, você não entrará no reino dos céus. Então, para você entrar no reino dos céus, você tem que lavar o pé. E Jesus lavou nossos pés, que era um ato de humildade. E vocês chamam as pessoas que criticam a congregação de cachorro. Só que vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. E digo mais, ser cachorro não é vergonha para ninguém. Eu digo para vocês até motivo até de orgulho, viu? Você ser comparado com um cachorro. Porque o que tem de cachorro bom, o que tem de ancião ruim, hein? O que tem de pai ruim. Eu já vi filhos serem bons para pais e o pai nunca ser grato ao filho. Eu já vi filhos serem bons para as mães e a mãe nunca agradecer, dar um abraço numa filha. Meu pai nunca me deu um abraço e eu fui bom para ele. Como vocês também. Quantos de vocês tiveram um pai e uma mãe, só vivem na base do interesse? O cachorro tem qualidades superior a muitos seres humanos. Sabe? Na realidade, chamar uma pessoa de cachorro na congregação, para mim, me chamar de cachorro não é uma ofensa. Porque eu me considero um ser humano normal, um crítico, mas chamar uma pessoa que critica a congregação de cachorro é o seguinte, no fundo é o seguinte, você era um filho de Deus quando você se batizou na congregação. E quando você sai da congregação e você combate essa doutrina maligna, aí você deixa de ser filho de Deus e você se torna um cachorro. Por quê? Porque vai pegar o Apocalipse e dizer que você é um cachorro e os cachorros não herdam o reino dos céus. Vocês entenderam o porquê que existe o cachorro espiritual na congregação? E digo mais para vocês. Sabe aquela palavra que diz que na congregação até cachorro entra? Então, não está falando cachorrinho, pitbull, chihuahua. Porque é o seguinte, se chegar num culto público, um cachorro chegar na porta, lá do portão, os porteiros afastam o cachorro. Não entra cachorro, não. Aquele cachorro que eles estão falando são seres humanos. Aqui na congregação até cachorro entra. Quem são os cachorros? É aquele que discorda do ancião, é aquele que discorda da discriminação, é aquele que não fala amém para o ancião, é aquele que quando o ancião está aos belos, ele não dá glória, ele vai para casa do ancião, mas não dá glória. É aquele que discorda do ancião pedir coleta e contar o dinheiro escondido. É aquele que combate o ancião do azeite falso. É aquele que combate o ancião falar uma coisa e depois o ancião falar outra. Na doutrina da congregação, o cachorro são aqueles que congregam na congregação e não dão ouvidos à palavra de Deus pregada pelo ancião. Palavra de Deus na congregação é o que o ancião prega no púlpito com carpete. Com 2 cadeiras, com púlpito. É um púlpito milionário. Aquele púlpito milionário do ancião com carpete, com escadinha de mármore. Não é nada de madeira, não. Escadinha de mármore, carpete, caixote de madeira, letrinhas em nome do Senhor Jesus. No banco da Irmandade não tem nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus só tem na cabeça do ancião na parede lá e no púlpito onde ele fala. Porque ele veio em nome de Jesus. Ele é o falso Cristo. Então, o ancião na congregação, o que ele fala é a palavra de Deus. Aquele que se levanta contra o que o ancião fala é considerado um cachorro. Ele é um cachorro espiritual. Na realidade, a pessoa deixa de ser filho de Deus para se tornar um cachorro. Mas embora tenha alguns cachorros especiais na congregação, né? É aquele que sai da congregação,
monta outra igreja, combate a congregação, e aí ele é chamado de cachorro. Mas se ele tiver muito dinheiro, quando ele volta a ser filho de Deus. Ele deixa de ser cachorro e é tratado como filho de Deus, porque é rico. Existem também essas mutações. A doutrina da congregação é assim, você entra, você obedece, você concorda com tudo. Se você discordar de alguma coisa, se o ancião pregar alguma coisa e você for contra, você é considerado um cachorro. Se você não falar amém para alguma doutrina, você é considerado um cachorro. E tem um outro tipo de cachorro na congregação. É quando o ancião chega no braço, leia o tópico de 2018, Carta para os Anciãos. Ancião que faz profecia falsa. Ancião que fez negócio com o diabo. Esses são os cachorros também do ministério. A diferença é que eles não matam os cachorros do ministério. Aquele ancião que fez negócio com o diabo, aquele ancião que imita a pregação, aquele ancião que grita, faz profecia falsa para arrancar glória, aquele ancião que faz gritaria para ter fama. Esses cachorros, eles convivem entre eles. Entendeu? Filhos de Deus e cachorros lá no braço. Eles não cortam. Na realidade não são cachorros, são lobos, né? Dizem que lobo não morde lobo. Cachorro é só o povo. Você entendeu? Aí eles não tiram do ministério. Mas quem eles acham que é cachorro, que fica aqui no plano do chão, não lá do mármore do púlpito, que é aqui no chão que somos nós, que não temos jeito de sentar nem no primeiro banco do ministério, porque para esse povo não é ministério. Ministério aqui tem rótulo, né? Nós, para isso, somos cachorros. Então aqui até cachorro entra. Não é cachorro animal não, gente. É cachorro espiritual. Então existe um cachorro espiritual. Quem é cachorro espiritual? É quem passou pela congregação e ele viu alguma coisa errada e ele combateu. Quem não conheceu a congregação não é cachorro, é monstro, é criatura. É uma criatura, testemunhado, batizado, filho de Deus. Aí se ele falar que tem alguma coisa errada, ele é rebaixado, ele é transformado em um cachorro espiritual. Aí eu pergunto para você, aonde foi que Jesus Cristo falou isso? Mas Apocalipse falou. Por exemplo, no Velho Testamento tem várias passagens sobre cachorro. Inclusive o profeta Isaías também falou que as pessoas estavam meio que surdas como um cachorro. Salomão falou que repreendeu o tolo e pegar o cachorro pelas orelhas é a mesma coisa que você repreender um tolo, é pegar um cachorro, porque o cachorro dá mordida. Aí eu fico me perguntando, né? Será que o cachorro não é o ancião? Quem já sabe que o ancião é o diabo que acusa as pessoas. Ele blasfemou com o Espírito Santo, ele tem o orgulho de dizer que a igreja dele é melhor que as outras. Então o ancião é o diabo acusador, ele tem orgulho, ele chama as outras igrejas de falsa, ele é blasfemador. E se você mexer com o ancião, você vai tomar dentada. Não acredita? Faça uma crítica para o teu ancião. Vai lá, fala para o teu ancião que tem salvação na tua igreja. Sabe o que ele vai falar? Nos tempos agora atuais, que agora está na mídia? Não, a gente sabe que tem um povo de Deus nas outras igrejas, não podemos generalizar. Como não podemos generalizar o povo da congregação, não poderia generalizar lá fora. Então tá bom, irmão. Podemos trazer aquela fatia de irmãos bons das outras igrejas, aqueles irmãos bons, porque também se tem gente boa e tem gente ruim na congregação, também tem gente boa e tem gente ruim nas outras igrejas. Podemos trazer aquela parte boa, aquele pastor que não é ladrão de coleta, porque para ser ladrão de coleta, o pastor ladrão tem que ter condenação em sentença condenatória, transitado e julgado na vara criminal. Se não tem sentença condenatória, processo, ele não é ladrão. Podemos trazer os pastores que não recebem salário? Podemos trazer aqueles que tocam os mesmos instrumentos, que compartilham com a congregação os mesmos instrumentos? Podemos trazer na congregação para testemunhar aqueles que também são bons, são boas pessoas? Aí não pode. A gente não pode generalizar o povo da congregação porque tem gente boa, mas na hora de vocês generalizar lá fora, vocês falam que tem gente boa, mas ninguém é digno de fazer nada dentro da igreja. Aí vocês generalizam. Aí vocês falam que eu generalizo. Mas quem generalizou de verdade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, com o juízo com que você julgar, você será julgado. Se você julgou com o juízo da generalização, que ninguém presta fora da congregação, então para vocês prevalece a palavra de Jesus Cristo. Vós sereis julgados pelas próprias palavras. Se você julgou com um juízo de generalização, vocês também estão sendo generalizados. Mas tem ancião bonzinho. Não tem. Vocês vão ser... Ancião bonzinho eu sei que tem. O problema é que vocês vão ser generalizados, porque vocês vão ser julgados com o juízo com que vocês julgaram, que é o juízo da generalização. Eu sei que vocês querem ser cordiais, dizer que tem gente boa, gente bacana, mas não é o que Jesus falou. Jesus falou que com o juízo que você julgar, você vai ser julgado. Se você generalizou
todos como falso, então todo ministério é falso, porque esse é o juízo com que você julgou. Ah, mas e os bonzinhos? Então, eu pergunto, e os bonzinhos das outras igrejas? Você passou por cima, você não deu uma chance, você não deu uma oportunidade, entendeu? É isso. Então, além de diabo, o ancião acusador, ele acusa o pecado das pessoas, ele julga, ele lança a pessoa no inferno, ele corta a liberdade, ele humilha as famílias enlutadas quando uma pessoa que está em pecado ou se suicidou, ele julga os mortos, ele julga os vivos, ele diz que aquela pessoa que não obedece ao ancião não é Deus recolheu, é para dizer faleceu. Ele faz o julgamento dos mortos. Entre eles, eles não se mordem porque eles não são cães, eles são lobos, lobos vestidos de ovelhas, porque o lobo não morde o lobo. Cachorro sim, mas é muito difícil ver uma briga de lobo, dizem que lobo não morde lobo. É por isso que tem muita sujeira no ministério. E prevalece no ministério quem sabe mais podre. Quem sabe mais podre tem mais poder. É, mas aquele ancião tem um milhão de anciões mais velhos, então. Mas ele sabe podre de mais gente. Então fica no ministério sempre quem sabe mais podre. Ele se sustenta na base da chantagem. Se alguém mexer comigo, eu arrebento com todo mundo. Esses são os cachorros para vocês. Pessoa que fala a verdade para vocês é cachorro. Então eu gostaria de dizer para vocês, eu prefiro ser chamado de cachorro e combater a violência contra a mulher do que ser chamado filho de Deus e falar amém para a doutrina que diz que quem não é da congregação é filho do diabo. Que é filho do diabo. Aí vocês vão falar, a doutrina não fala isso, fala assim, e está em vigor. Quem não é da congregação não tem palavra. Bom, o povo da congregação já não tem voz, não tem direito a nada. O que dirá os seitários, né? Porque vocês são seitários. Se vocês que são da congregação não têm direito a nada, o que dirá os que não são das outras denominações? O ministério generalizou o povo, deu um cala-a-boca. Quem não tem ministério não tem competência para opinar, para votar. Então o ministério generalizou todo mundo como incompetente. Com esse juízo, eles serão julgados. Olha, eu acho que eles construíram um inferno muito grande para pouca gente, porque 50 mil no ministério vivo hoje, alguns, né, então 50 mil, já deve ter morrido já uns 300 mil pessoas no ministério. 400 mil pessoas no inferno do Ministério da Congregação é muito pouco. Vocês querem um inferno para mais de 10 bilhões de pessoas, mais de 10 trilhões de pessoas. Todos que vieram antes de 1910 que não têm salvação e todos os milhões e bilhões de pessoas que não foram da congregação nos últimos séculos. O inferno vai ser grande. Eu não sei como é que vocês vão fazer para congregar lá no inferno. Vocês vão ter comum, você vai ter carro, o que vocês vão fazer? Eu não sei como é que vocês vão viver no inferno, mas o inferno vai ficar muito pequeno para quem construir um inferno muito grande. E eu prefiro ser chamado de cachorro e falar a verdade do que ser chamado de servo de Deus e ter orgulho, chamar a doutrina dos outros de falsa, ter orgulho no coração, morder as pessoas, morder crianças na fé. Quantas pessoas que são crianças na fé cometem um erro? Vocês, como lobos, vocês mordem as pessoas. Quantas feridas vocês causaram nas pessoas? Quantas dentadas vocês deram nos pecadores? Jesus falou, eu não vim para o santo, eu vim para o pecador. Pois é justamente o pecador que vocês dão dentadas. Quantas dentadas vocês deram na família dos enlutados porque o parente se suicidou? Quantas dentadas vocês deram naqueles que falaram a verdade para vocês? Quantas dentadas vocês deram nos críticos, chamando até de sonegador de imposto? Quantas dentadas vocês deram nas pessoas que falaram contra o nepotismo? Quantas dentadas vocês deram nas pessoas das outras denominações? Quantas dentadas vocês deram nas pessoas que se divorciaram e casaram novamente? Quantas dentadas vocês deram nas pessoas que não quiseram se casar com as pessoas da mesma denominação e casaram com pessoas de outras denominações? Vocês mandaram desmanchar o namoro para que Deus preparasse uma pessoa que era da mesma igreja. Essa foi uma grande dentada que você deu na felicidade das pessoas. Quantas dentadas vocês deram que vocês arrancaram muitas lágrimas? Vocês arrancaram muitas lágrimas com as dentadas de vocês. Quantas dentadas vocês deram no povo? Quantas dentadas vocês deram do púlpito? E vocês vão ser um covil de cães no inferno, porque Jesus há de salvar todos aqueles que foram enganados por vocês. Todos aqueles que deram coleta, que falaram amém, que fizeram para agradar a Deus, que tiveram dentro do coração uma fé. Estou nessa igreja para servir a Deus, não quero ser cachorro. Mal sabia que estavam servindo a lobos, lobos travestidos de servos de Deus.
Vocês não são servos de Deus. Vocês são cães famintos, cães selvagens. Tem lobo que não é tão bravo quanto vocês. Tem lobo que não morde tanto quanto vocês. Quantas dentadas vocês deram nas mulheres da igreja? Quantas dentadas vocês deram nas organistas? Vocês mandaram a organista, falou que a organista era uma prostituta, porque usaram pintaram um cosmético para ter uma autoestima. Quantas mulheres casaram com uma pessoa e não foi feliz, quiseram casar de novo? Vocês foram lá e deram uma dentada na pessoa. Vocês deram uma dentada na felicidade das pessoas. Vocês deram uma dentada maligna, jogando maldição no futuro das pessoas. Quantas dentadas vocês deram nas pessoas que saíram da congregação só porque queriam continuar servindo Jesus Cristo, mas não queriam servir a congregação? Vocês chamaram de cachorro e como lobo foram lá e deram dentadas em cachorros mansos. Vocês deram dentada nos cachorros mansos, porque na congregação quem não fala amém para o ancião é cachorro. Mas não foi o que Jesus falou. A verdade vos libertará. Pregar a verdade não é ser cachorro. Pregar a verdade é ser filho de Deus. E se você está no meio dos cachorros, você que combate o ministério da reforma, você que combate os críticos, você que chama de anticristo aquele que prega a verdade, lembre-se, um dia na sua vida você vai receber a mordida. Aquele que vive no meio de cachorro bravo um dia vai ser mordido. Aquele que vive entre lobos famintos um dia será comido e mordido. O teu dia vai chegar. Teu dia vai chegar que você vai chegar despedaçado aqui na reforma e você há de encontrar uma palavra de misericórdia. Há de encontrar uma palavra de misericórdia, porque hoje você está rindo, hoje você está debochando, mas o dente do ancião ainda vai te morder. Se não morder o teu, vai morder dos teus filhos. Talvez você não esteja mais nessa vida. Os seus netos, os seus bisnetos poderão ser mordidos. A minha bisavó que cuidou dos meus filhos, tataravó, ela falou para mim, não deixa nenhum lobo morder os meus tataranetos. E eu digo para vocês, 24 anos se passaram do momento da partida física da minha bisavó, mas vocês não deram dentada no tataraneto, a vovó Leonor, porque aqui tem um pai aqui que protege eles. Não entra no covil dos lobos por nada na sua vida. Você hoje que está dando risada, você não sabe os seus tataranetos, seus tritanetos, você não sabe o teu futuro. Quanta dor, quanta lágrima pode vir na tua vida por causa da dentada desses lobos vestidos de terno. Você não sabe que a dentada pode vir de onde você não espera. Você está levando às vezes uma vida normal, do nada ele vem te dar uma dentada em você. Quem anda com lobos certamente será mordido.